Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Boa quarta-feira para todos nós, espero que todos estejam bem. E acho que já dá para começar a gente projetar esse início de quartas de final de Campeonato Paranaense, né? Hoje na quarta, lá na sexta, por causa do jogo da Copa do Brasil, na próxima semana o Atlético vai até Pouso Alegre enfrentar o Pouso Alegre, então o Atlético antecipa seu jogo contra o Azures no Campeonato Paranaense, vai ter um início de temporada mais decisivo do que vinha sendo, né? A primeira fase de Campeonato Paranaense, mesmo com bom aproveitamento do Atlético, que por muito pouco não ficou em primeiro lugar nessa tabela inicial, né? Nesse pontos corridos inicial, o Atlético agora, dando algum mole, pode ser muito nocivo tanto para a temporada como um todo, ou até pensando na próxima temporada, né? Por exemplo, esse confronto contra o Azures define quem vai estar na próxima Copa do Brasil. O jogo contra o Pouso Alegre define quem passa de fase da própria Copa do Brasil. Então, a última coisa que vai ser é uma sequência fácil, é uma sequência tranquila para o Atlético. Então, acho que o Atlético ele precisa apresentar seu melhor futebol, precisa apresentar sua melhor versão. E eu acho que isso passa muito por um jogo ofensivo, né? Porque eu fui fazer as contas dos 11 jogos que o Atlético tem agora no Campeonato Paranaense, e o que me veio à mente foi, tirando todas as conclusões, o Atlético finalizou 157 vezes, tá? É bastante coisa. O Atlético só não finalizou mais que o adversário uma vez, que foi o clássico contra o Coritiba, e depois da expulsão pesou a favor do rival. A estatística, a questão de ter um jogador a mais. Aí o Atlético tem 19 gols, quase 2 gols por jogo, uma média muito boa. O Atlético tem 10 gols de saldo, que é uma estatística que eu acho que a gente precisa levar mais a sério, acho que a gente precisa levar com um valor maior. Eu acho que no final das contas você pode falar qualquer coisa do Atlético. Eu entendo quem esperava um Atlético mais pronto para esse momento da temporada. Eu juro que eu entendo. Você só não dá para dizer que o Barbieri é um cara covarde. Esse time, ele claramente tem um viés ofensivo. Esse time claramente tem uma pegada de ataque, de protagonismo. Não necessariamente domínio a partir da bola. Mas um time que sempre teve volume ofensivo, sempre teve capacidade de incomodar o goleiro adversário, sempre teve momentos ao longo do jogo que pressionou a equipe adversária. Então, para mim, é uma dessas teorias que a gente vê surgindo, a gente não sabe direito como surgem, da onde surge, mas o Barbieri ele pode ser qualquer coisa, menos um técnico covarde. O ponto eu acho que o Atlético ele precisa começar a se organizar um pouco mais pra gente atacar melhor e pra gente defender melhor, tá? Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Eu acho que se organizar vai potencializar o Atlético como um todo. E no último jogo eu vi talvez o jogo mais organizado do Atlético nessa primeira fase. Não necessariamente o jogo que o Atlético mais produziu, mas o jogo mais organizado na questão de distribuição dos jogadores. O Atlético teve uma transição ofensiva melhor, o Atlético estava mais próximo para jogar, o Atlético se movimentava. Não era um Atlético estático, que os piores momentos da temporada, aí eu acho que dá para dizer claramente que era um Atlético que se acomodava na marcação do adversário. E o jogo contra o Londrina, que parecia ser só um jogo protocolar, pode ter mostrado um início de uma evolução que a gente cobra com o Maurício Barbieri. Lembrando, na primeira metade dessa fase de grupos de Campeonato Paranaense, a cobrança era que o Atlético não fazia tantos gols. Na segunda metade, a gente já conseguiu subir essa média, principalmente com a entrada do Allan Kardec no time, que é um jogador que vai fazer muita falta, eu não tenho dúvida disso. Mas o Atlético conseguiu melhorar uma situação que era um problema muito claro, que produzia, mas não convertia, começou a aumentar o número de chances criadas. E assim, até em jogos que a gente não marcou gol, como no caso do Cascavel, foi totalmente circunstancial. Pênalti perdido, zagueiro tirando a bola de dentro do gol com a mão. Então, eu vejo um Atlético menos arame liso. E defensivamente, que aí eu acho que é um problema que o Atlético ainda precisa resolver. Defensivamente, acho que é um problema que o Atlético ainda precisa se ajustar. A gente vem de alguns jogos conseguindo não sofrer gols. Acho que os encaixes, a sincronia defensiva, ela ainda precisa acontecer de uma maneira mais coordenada. Mas
eu vejo uma evolução, pelo menos nesse número, né? Você, até esses 2 jogos finais, tinha apenas um jogo que o Atlético não tinha sofrido gol, um jogo com clean sheet, que foi exatamente o clássico. A partir desses 2 jogos finais, a gente já vai para 3 jogos de clean sheet. Então, nesses momentos decisivos, nesses momentos de mata-mata, o clean sheet é mais importante ainda. Eu volto a dizer, eu acho que defensivamente a gente sofre em muitos momentos por não estar organizado com bola. E eu trouxe 2 momentos do Atlético se estruturando no segundo tempo contra o Londrina para mostrar para vocês, porque eu acho que são momentos muito interessantes para a gente entender o porquê o time estava mais organizado, como o time conseguiu se organizar mais. Vamos mudar de tela aqui um segundo. Então a gente vê um momento de saída de bola que para mim foi o momento que a gente mais sofreu ao longo desse início de temporada. Por quê? Porque o Atlético tinha muita pouca dinâmica dos volantes. O Filipinho e o Raul, durante essa primeira fase, bateram muito a cabeça. E o que o Barbieri ele faz? Primeiro de tudo, para a gente entender. Saída com 3 jogadores. Matheus pela direita, Beleze centralizado e o Fernando pela esquerda. Por que o Fernando pela esquerda é uma boa opção? É um jogador que não traz tanto volume ofensivo. É um jogador que não traz tanto apoio. É um jogador que não traz tanta presença na hora de você finalizar. Então, no final das contas, é um jogador que o melhor cenário mesmo é ele ficar atrás, controlando as transições, tentando botar o Isaac num contra um. Então, o Fernando eu acho o jogador mais apropriado para fazer essa saída de 3. Aí você tem o Raul recebendo sem muita pressão, é verdade, mas o que me chama a atenção é que na imagem a gente consegue ver tanto o Velasquez, olha o posicionamento corporal do Velasquez se apresentando para jogar, quanto o João também correndo para trás para se apresentar para jogar. Então, 2 jogadores com mais capacidade técnica, 2 jogadores com mais responsabilidade criativa, se apresentando quase que no círculo central para quê? Para receber esse passe do volante, sabendo que o volante não vem fazendo esse papel com tanta qualidade. Então, olha como nossa saída ela tá bem apoiada, não necessariamente utilizando laterais, zagueiros, volantes. A gente faz uma saída de 3, é uma saída de um 3-1-2, né? O que mostra como o Atlético ele vai tentando encontrar soluções, ele vai tentando encontrar caminhos para organizar ainda mais esse time com a bola e fazer, por exemplo, essa transição ofensiva ser mais eficiente. Eu acho que se a gente tivesse uma transição ofensiva mais eficiente desde o início do campeonato, talvez a gente estaria com um número muito, 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 muito superior de gols, porque eu acho que foi o grande problema defensivo, porque gerava muitas transições, e eu considero o grande problema ofensivo também, porque você faz a bola chegar de forma mais lenta quando você não tem uma boa transição. E acho que o Atlético, durante esse jogo, conseguiu ter uma boa transição. Aí a gente vai para o campo ofensivo, tá? Olha como é interessante. Palácios, um lateral diferente que o Dudu, né? Um lateral com mais presença ofensiva e um lateral que vem garantindo pontos, assim. A posição da lateral direita é uma posição um pouco complicada, podemos dizer assim, mas o Palácios ele vem dando uma resposta que eu, pelo menos, considero uma resposta muito legal. Como a gente já tinha mostrado desde a transição ofensiva, a gente tem aqui João e Velasco na origem da jogada, né? O João a gente até imaginava que poderia ser esse camisa 8. Já o Kevin Velasco, um jogador muito proativo, um jogador que se movimenta muito, uma espécie de motorzinho desse meio campo do Atlético, chega como ponta, mas acho que pode ter um funcionamento muito legal por dentro, como esse meio-campista, que é até um pouco difícil de definir. No meio-campo você não costuma encontrar jogadores com tantas características que nem o Velasco, mas eu acho que ele deu uma nova dinâmica. Ele fez o meio-campo funcionar melhor exatamente nesse movimento de pegar a bola, passar sempre para frente, tentar quebrar linhas. Aí você tem o Isaac bem aberto na esquerda, que é onde eu acredito que o Isaac tem que estar mesmo, principalmente para esse cenário de 1 contra 1 com o lateral adversário. Se posiciona um pouquinho mais distante para ter tempo de dominar e aí sim para o enfrentamento. E você tem aqui não um centroavante, mas você tem quase que uma dupla de ataque, porque você vai variar os momentos tanto de um baixar quanto de um atacar espaço, porque Luciano e Juliano intercalavam muito, né, de quem ia fazer a função de baixar para construir, que na teoria quem é mais característico de fazer essa jogada é o Juliano, mas a gente vê o Luiz fazendo essa jogada e a gente vê o Juliano ficando como falso 9, uma possibilidade tática que a gente deve ter na sequência agora da temporada, já que a gente não tem o Allan Kardec. Então a gente construiu muito bem desde o início da jogada, mas volto a dizer,
não sendo estático. João e Velasquez participam da primeira fase e participam da segunda fase. Aí você prende um pouquinho mais o Juliano para ter o Luiz flutuando. Quem acaba ficando mais preso a Palácios e Isaac, que são jogadores de amplitude, mas a gente sabe que, por exemplo, a bola chegando no Isaac é um jogador muito móvel, é um jogador que vai oferecer esse confronto contra o lateral adversário para gerar outras situações, né? É muito importante a gente entender que o Isaac é uma peça fundamental nesse ataque do Atlético, porque ele gera o confronto, ele gera o confronto. Então, um time se movimentando muito para encontrar esse Isaac no 1 contra 1, ele vai botar o lateral numa situação onde o lateral basicamente precisa ser perfeito, porque o Isaac vai desafiar ele a todo momento. E o lateral não sendo perfeito, quanto mais você desafia ele, mais tem chance de errar. Cara, vai gerar uma, vai gerar duas, vai gerar 3 situações que o Isaac pode dar uma assistência, pode finalizar gol. Tanto que a gente vê todo o jogo. O Isaac cria uma situação. Nesse jogo, pô, dá uma bola quase que sem goleiro pro Babi fazer o gol. Aí logo depois acho que chega o Luiz Fernando para finalizar. Bota o Luiz Fernando em condição de finalizar também em profundidade numa boa tabela. Se associa muito bem com o Luiz. Acho que o Isaac é muito importante para ter esse ataque móvel. Então, acho que esse vídeo ele tem 2 lados, né? Mostrar as variações táticas que o Atlético mostrou contra o Londrina e que eu achei muito interessante, e mostrar, volto a dizer, de covarde, o técnico Maurício Barbieri não tem absolutamente nada.